Você ainda acredita que alguém vai te salvar? Que um dia a pessoa certa vai aparecer e consertar tudo? Que o emprego perfeito vai cair no seu colo? Que algum dia as coisas simplesmente vão se alinhar? Essa esperança parece bonita, mas ela está te matando lentamente. Porque enquanto você espera pelo resgate, a vida passa, as oportunidades escapam, e você continua no mesmo lugar, só que mais velho, mais cansado, mais frustrado. Nos próximos 40 minutos, vou te mostrar por que ninguém vai te resgatar. E porque essa é, na verdade, a melhor notícia que você já recebeu. Vou usar o estoicismo, a filosofia que guiou imperadores, escravos e sobreviventes de campos de concentração, para te mostrar como assumir controle total da sua vida. Se você quer parar de esperar e começar a agir, se inscreve agora. Porque no final desse vídeo, você não vai ser a mesma pessoa. Desde cedo, te ensinaram a esperar. Esperar pelos pais resolverem seus problemas, esperar pelo professor explicar, esperar pelo emprego dos sonhos, esperar pelo amor da sua vida. E você internalizou isso. Criou uma fantasia silenciosa, a de que alguém virá, alguém que enxergará sua dor sem você precisar explicar, que vai tomar sua mão, desfazer os nós, organizar o caos e colocar sua vida de volta nos trilhos. Às vezes você chama esse alguém de amor verdadeiro, outras vezes de oportunidade, em alguns momentos de sorte ou destino. Mas o roteiro é sempre o mesmo, a esperança de um resgate que o mundo nunca prometeu. Essa crença não nasceu ontem. Ela foi construída tijolo por tijolo, desde a infância, quando você chorava e alguém vinha secar suas lágrimas, quando você tinha dúvida e alguém vinha com a resposta pronta, quando você se perdia e alguém vinha te buscar. Nada disso é culpa sua. É apenas o jeito como fomos condicionados a acreditar que existe sempre uma mão estendida esperando para nos puxar. Mas a vida adulta não funciona assim, e quando essa verdade bate na sua porta, muita gente entra em colapso. Porque percebe tarde demais que passou anos esperando por algo que nunca ia chegar, e essa esperança cobra um preço alto. Deixa eu te contar sobre Marina. 32 anos, formada, inteligente, ficou 5 anos em um relacionamento esperando que ele amadurecesse. Ela pensava, quando ele estiver pronto, vamos noivar. Quando ele conseguir aquele emprego, vamos morar juntos. Quando ele resolver os problemas dele, ele vai me valorizar. 5 anos depois, ele terminou por mensagem, e ela percebeu. Tinha colocado a vida em pausa esperando por alguém que nunca pediu para ser salvador. Marina não perdeu apenas o relacionamento. Ela perdeu 5 anos de escolhas, 5 anos de desenvolvimento pessoal, 5 anos que ela nunca mais vai recuperar. Porque enquanto esperava, outras oportunidades passaram, convites que ela recusou, projetos que ela adiou, versões de si mesma que ela sufocou, tudo na esperança de que um dia ele estaria pronto. Mas ele nunca esteve preparado para ser o que ela imaginava, porque ele nunca prometeu ser. Essa não é uma história sobre relacionamentos, é sobre um padrão. Quantas vezes você já disse, quando eu conseguir esse emprego, aí eu começo a treinar. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu cuido da saúde. Quando o momento for certo, aí eu tomo coragem. Quando as coisas melhorarem, aí eu faço terapia. Quando eu me sentir preparado, aí eu começo. Em cada uma dessas frases, há um contrato invisível. Você terceiriza o começo da própria vida. Você condiciona sua ação a variáveis externas, e enquanto essas variáveis não se alinham, você permanece parado. O problema é que essas variáveis raramente se alinham sozinhas. O momento certo não aparece. Ele é criado. O dinheiro não cai do céu. Ele é conquistado. A coragem não chega de surpresa. Ela é praticada. E a vida, silenciosa, devolve a lição. O momento certo nasce quando você decide agir, não quando o mundo decide facilitar. Enquanto você espera pelo resgate, 4 coisas acontecem. Primeiro, você adia escolhas importantes. Anos passam, a janela fecha, e quando você finalmente acorda, já é tarde. A oportunidade já foi embora.
A pessoa já seguiu em frente. O corpo já não responde como antes. Segundo, você entrega o volante. Sua vida passa a ser dirigida pelas circunstâncias. Você vira passageiro da própria existência. Observa pela janela enquanto outros fazem escolhas por você. Terceiro, você normaliza o desamparo. Tolera o intolerável porque, um dia, melhora. Aceita relacionamentos tóxicos porque ele vai mudar. Aguenta empregos que te destroem porque logo aparece algo melhor. E enquanto espera, a alma vai murchando. Quarto, você sufoca relacionamentos. Transforma pessoas em ambulâncias emocionais. Espera que o outro cure feridas que não fez. A pessoa vira depósito de carências, antídoto para o vazio. Isso sufoca, desgasta. E no fim, fracassa. Porque ninguém sustenta indefinidamente o peso do que é seu para carregar. E tem algo ainda pior nisso tudo. Você começa a culpar os outros pela própria inércia. Culpa o parceiro por não te motivar. Culpa o chefe por não te valorizar. Culpa a família por não te apoiar. Quando, no fundo, a única pessoa que pode te resgatar sempre foi você. Epicteto, um filósofo que foi escravo antes de ser livre, resumiu em uma frase: das coisas, umas dependem de nós, outras não. Essa frase parece simples, mas carrega uma das verdades mais revolucionárias do estoicismo. Enquanto você condiciona sua paz ao que não depende de você, a reação dos outros, à sorte, ao mercado, ao clima, você viverá refém do acaso. Sua felicidade se tornará uma moeda jogada ao vento. Às vezes você ganha, na maioria das vezes você perde. E no meio disso tudo, você nunca desenvolve controle real sobre a própria vida. O estoicismo não nega que a ajuda existe, ele apenas te lembra. Ajuda é suplemento, não base. Apoio é impulso, não muleta. Se você construir sua vida dependendo do resgate alheio, você nunca será livre. Porque a liberdade só existe quando você percebe que tudo o que realmente importa já está dentro de você. E quando você finalmente entende que ninguém vai te resgatar, algo estranho acontece. Aparece um som que você evitou a vida inteira. O som do silêncio. Quando o mito do Salvador se desfaz, você fica sozinho com suas próprias vozes, o eco das promessas quebradas, das palavras que não disse, das perguntas que nunca tiveram resposta, das verdades que você enterrou porque era mais fácil fingir que não existiam. No início, o silêncio parece hostil, como se o universo inteiro estivesse te observando sem piedade, como se todas as suas falhas, medos e fraquezas estivessem expostos sob uma luz crua, sem filtro, sem desculpas. Mas aos poucos, ele se revela diferente. Ele não quer te punir, quer te ensinar. O silêncio é o primeiro professor que não mente. Ele não te protege da verdade. Ele te mostra exatamente quem você é quando ninguém está olhando. E essa é, talvez, a lição mais difícil que você vai aprender. Porque fugimos do silêncio. A maioria das pessoas vive fugindo desse encontro. É por isso que o mundo se mantém barulhento. Notificações infinitas vibrando no bolso. Músicas no fone 24 horas por dia. Séries em sequência, uma atrás da outra sem respiro. Conversas vazias só para preencher o espaço. Tudo existe para te distrair da única voz que importa, a da sua própria consciência. Porque quando o barulho para, o que sobra é incômodo. Sobram as perguntas que você evita. Eu realmente gosto da vida que estou vivendo? Ou só estou sobrevivendo no piloto automático? Quantas das minhas escolhas foram realmente minhas? E quantas foram apenas reações ao que esperavam de mim? O silêncio tem um poder que poucos suportam. Revelar quem você realmente é quando ninguém está olhando. E a maioria das pessoas prefere não saber. Prefere continuar na ilusão, ocupada demais para questionar, rápida demais para sentir. Mas você que está aqui, assistindo esse vídeo até agora, já sabe. Fugir não resolve. Só adia. Marco Aurélio, imperador de Roma, um homem que comandava exércitos e decidia o destino de milhões, escreveu:
O que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre as coisas. No silêncio, suas opiniões se tornam visíveis. Você percebe o quanto das suas dores foi criado por interpretações, não por fatos. O que você chamou de ofensa talvez fosse apenas ruído, alguém projetando as próprias feridas. O que parecia rejeição era apenas expectativa, uma história que você contou para si mesmo. O que você chamava de destino era uma escolha no piloto automático, repetida tantas vezes que virou identidade. Quando você senta no silêncio, sem distrações, sem fugas, algo poderoso acontece. Você começa a separar o real do imaginário. Você percebe que metade dos seus problemas não existem fora da sua cabeça. Eles existem como narrativas, como interpretações distorcidas, como medos herdados. E quando você enxerga isso, o peso diminui. Porque é muito mais fácil carregar o que é real do que carregar o que você inventou. Quando você aprende a sentar no silêncio, descobre algo revolucionário. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir tristeza sem se entregar à tristeza. Pode sentir medo sem ser guiado por ele. Pode sentir desejo sem ser escravizado por ele. O silêncio não apaga emoções, ele as organiza. Você começa a enxergar o fluxo mental como quem observa um rio. Percebe a correnteza, mas entende que não precisa se afogar nela. Você apenas observa, e nessa observação nasce o discernimento, a capacidade de ver o que realmente importa, de filtrar o essencial do supérfluo, de escolher suas batalhas. Antes, você reagia a tudo. Agora, você escolhe responder apenas ao que merece sua energia. Essa é a diferença entre ser movido e ser intencional. Exercício prático número 1. Hoje, antes de dormir, faça isso. Desligue o celular completamente. Não só silenciar. Desligue. Sente-se ou deite-se em silêncio. Total. Fique 5 minutos sem fazer nada. Apenas respire e observe os pensamentos passarem. Você vai se incomodar. A mente vai gritar. O corpo vai pedir distração. Vai parecer que você está perdendo tempo. Resista, porque é nesse desconforto que começa a mudança. É ali, naquele espaço entre o barulho e a clareza, que você encontra a primeira porta para a liberdade. A segunda lição: economia emocional. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. O tempo que você gasta se preocupando com o que não controla é o mesmo que poderia usar para evoluir no que depende de você. Pensa comigo, quantas horas você já perdeu remoendo conversas que nem aconteceram? Quantas noites você passou acordado pensando no que os outros vão achar? Quantas decisões você adiou porque tinha medo da opinião alheia? O silêncio te ensina a economia emocional. Ele te mostra onde você está desperdiçando energia. Você percebe que não precisa participar de toda a conversa, não precisa justificar toda a ausência. Não precisa carregar a necessidade de ter razão. Você começa a escolher seus movimentos com consciência, e essa escolha te torna imperturbável. Porque quando você para de gastar energia com o que não importa, sobra força para o que realmente transforma. Se você está sentindo isso agora, essa vontade de parar e respirar, deixa o like, porque você está no caminho certo. E na descrição, deixei o link do e-book Como Aplicar o Estoicismo no Dia a Dia, com exercícios práticos como esse. Depois que você aprende a sentar no silêncio, algo muda. Ele deixa de ser castigo e passa a ser abrigo. É aí que começa a reconstrução. Mas reconstruir não é voltar a ser quem você era, é se tornar alguém novo a partir das ruínas. E no começo, dói. Reconstruir dói porque toda reconstrução exige perda. Você vai perder pessoas. Nem todo mundo vai entender sua mudança. Alguns vão te julgar, outros vão te abandonar, porque a versão antiga de você era confortável para eles. E agora você está pedindo que cresçam junto. Nem todos vão aceitar. Você vai perder hábitos. Aquela rotina que te destruía, mas era familiar,
vai precisar ser quebrada. E quebrar hábitos é como arrancar raízes profundas. Dói, sangra, mas é necessário. Você vai perder crenças. Aquelas histórias que você contava para si mesmo sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que é possível. Todas elas serão questionadas, e algumas vão precisar morrer para que você renasça. Você vai perder versões antigas de si mesmo. A pessoa que aceitava desrespeito, a pessoa que calava para manter a paz, a pessoa que se anulava para agradar. Todas essas versões precisam ficar para trás, mas a dor, nesse processo, é o pedreiro silencioso da alma. Ela quebra o que está rachado, limpa o entulho e abre espaço para o novo. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe é permitido provar a si mesmo. A adversidade não é punição, é teste, é a vida te perguntando: você realmente quer mudar ou só quer reclamar da situação? E a resposta não está nas palavras, está nas ações. A história de Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra judeu, sobreviveu a Auschwitz. Ele perdeu tudo: família assassinada, casa destruída, profissão anulada, dignidade arrancada. E dentro do campo de concentração, ele fez uma descoberta que mudou a psicologia para sempre. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Frankl viu coisas que a maioria de nós nunca vai ver, horrores inimagináveis. E mesmo assim, ele escolheu a resposta. Ele não podia controlar o campo, não podia controlar os guardas, não podia controlar a fome, o frio, a violência. Mas ele podia controlar como reagir a tudo isso. E foi essa escolha que o manteve vivo. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Se alguém que perdeu tudo pode escolher a resposta, você também pode. Se alguém que estava no inferno literal conseguiu encontrar significado, você que tem um teto, comida e água também consegue. A diferença não está nas circunstâncias, está na escolha. A reconstrução não é um espetáculo, não tem plateia, não tem aplausos, é trabalho de bastidores. Acontece quando ninguém está olhando. Você consegue dormir melhor. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de levar os problemas para a cama. Você consegue respirar sem sentir aquele peso no peito. Não porque os desafios sumiram, mas porque você aprendeu a carregá-los de outra forma. Você consegue observar o passado sem querer voltar. Não porque esqueceu, mas porque entendeu que aquela versão sua já cumpriu o papel dela. Esses são os primeiros tijolos da nova estrutura. Invisíveis, mas sólidos. Ninguém vai te dar medalha por acordar 5 minutos mais cedo para meditar. Ninguém vai te aplaudir por recusar aquele convite que antes você aceitaria por obrigação. Ninguém vai perceber quando você escolhe ficar em silêncio ao invés de retrucar. Mas você vai saber, e isso é o suficiente. O poder dos limites. Quando você se reconstrói, aprende a colocar limites. Não por vingança, não por orgulho, por clareza. O limite é a fronteira entre o que te nutre e o que te destrói. Antes você dizia sim para manter a paz. Agora entende que a verdadeira paz só existe quando o não é respeitado. Antes, você confundia perdão com retorno. Agora entende que perdão é libertação, não convite. Você pode perdoar alguém e ainda assim escolher não ter essa pessoa por perto. Antes, você esperava reconhecimento dos pais, do chefe, dos amigos. Agora, você reconhece a si mesmo. E isso basta. Colocar limites não é egoísmo. É amor próprio. É dizer ao mundo: eu me respeito o suficiente para não aceitar qualquer tratamento. E quando você faz isso, algo interessante acontece. As pessoas certas ficam, as erradas vão embora. E você, finalmente, tem espaço para respirar. Exercício prático, número 2. Pegue papel, caneta agora. Sério, pausa o vídeo se precisar. Escreva 3 limites que você precisa colocar. Primeiro,
em um relacionamento. Pode ser familiar, amoroso, amizade, onde você está tolerando algo que te destrói. Segundo, no trabalho, onde você está se anulando por medo de perder o emprego ou a aprovação. Terceiro, com você mesmo. Que hábito autodestrutivo você precisa cortar? Exemplos. Não vou mais atender ligações depois das 22 horas. Não vou mais aceitar projetos que não pagam e mínimo que estabeleci. Não vou mais rolar feed por mais de 30 minutos por dia. Escreva e aplique essa semana, não amanhã, não no mês que vem, essa semana, porque limite sem ação é só intenção, e intenção sem execução não transforma nada. Cada limite colocado é um tijolo. Cada silêncio preservado é uma janela. Cada decisão consciente é um telhado. E um dia, quando o vento da vida soprar outra vez, você perceberá que agora tem casa, não uma casa física, mas um lar interno que o mundo não pode demolir. Você não precisa mais de resgate, porque você se tornou o próprio abrigo. A mente, ferramenta ou cárcere? Dominar a mente é talvez o maior desafio humano, porque ela é, ao mesmo tempo, o cárcere e a chave. A maioria das pessoas acredita que a mente é uma aliada incondicional. Mas o estoicismo ensina o oposto. A mente é uma ferramenta. Ela pode servir ou pode escravizar. Depende de quem está no comando. Se você não aprende a comandá-la, ela te comanda. E quando isso acontece, você vira refém dos próprios pensamentos. Refém das preocupações que não param. Refém das comparações que te destroem. Refém das narrativas que te aprisionam. Modo automático versus consciência. Responda com honestidade. Quantas das suas reações hoje foram escolhidas? Quantas foram apenas hábitos mentais repetidos? Aquela resposta ríspida que você deu para alguém. Aquela preocupação que tomou 2 horas da sua mente. Aquela comparação com alguém no Instagram que te fez sentir inferior. Nada disso. Foi consciente. Foi automático. E o que é automático controla você. A maior parte das pessoas vive no piloto automático, reage sem pensar, julga sem questionar, sofre sem entender. E no final do dia se pergunta: por que eu me sinto tão cansado se não fiz quase nada? A resposta é simples. Você gastou energia reagindo a tudo, e reagir é exaustivo. Escolher, por outro lado, é libertador. O espaço entre estímulo e resposta. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que se torne senhor de si mesmo. Ser senhor de si é perceber que entre o que acontece e o que você faz existe um espaço. Um espaço pequeno, quase invisível, mas nele mora toda a sua liberdade. A maioria das pessoas reage como se fosse obrigada a responder a tudo o que sente. Sentiu raiva? Explode. Sentiu medo? Paralisa. Sentiu desejo? Age impulsivamente. Mas o estoico aprende que o sentimento é um visitante, não um dono. Você pode acolhê-lo, observar e deixá-lo partir, sem permitir que ele dite suas ações. Isso não é reprimir emoções, é domá-las. É a diferença entre ser possuído pela raiva e sentir raiva sem ser destruído por ela. A técnica da pausa de 3 segundos. Aqui está uma técnica simples que muda tudo. Quando sentir impulso de reagir, primeiro, respire fundo. 3 segundos. Segundo, observe o sentimento sem julgar. Só reconheça. Estou sentindo raiva. Estou sentindo medo. Terceiro, só então, escolha se vai agir ou não. Parece simples demais? Teste. Um impulso não controlado pode destruir dias inteiros. Pode explodir um relacionamento. Pode arruinar uma negociação. Pode te fazer dizer coisas que não há como desfazer. Uma pausa de 3 segundos pode salvar uma vida, um relacionamento, uma paz. Porque nesse espaço você se torna livre. Livre para escolher a resposta que te aproxima de quem você quer ser, não a resposta que o impulso está gritando. A história de Sêneca e Nero Sêneca foi conselheiro de Nero, um dos imperadores mais violentos de Roma. Todos os dias ele via atrocidades.
Tinha poder para reagir com raiva, com medo, com desespero. Mas ele escolheu o domínio mental. Escreveu: "A raiva é uma loucura temporária. Controle suas paixões, ou elas controlarão você." Sêneca sabia que se perdesse o controle emocional, perderia tudo. A vida, a influência, a sanidade. Ele viveu décadas ao lado da loucura, mas manteve a própria sanidade. Porque entendeu: o verdadeiro poder não é reagir mais forte, é escolher se vale a pena reagir. Quantas vezes você já se arrependeu de uma reação impulsiva? Quantas vezes você já pensou: se eu tivesse esperado 1 minuto, eu não teria falado aquilo? Esse arrependimento nasce sempre do mesmo lugar. Você permitiu que a emoção te controlasse. Mas isso pode mudar. Hoje. Agora. Exercício prático número 3. Journaling estoico. Todo dia, antes de dormir, responda 3 perguntas. Primeira: o que esteve sob meu controle hoje? Suas ações, palavras, escolhas. Segunda: o que não esteve sob meu controle? Ações dos outros, clima, trânsito, economia. Terceira: onde desperdicei energia tentando controlar o incontrolável? Faça isso por 7 dias. Você vai notar padrões. E padrões podem ser mudados. Você vai perceber que gasta energia demais com coisas que não pode mudar, e energia de menos com as que realmente importam. E quando você vê isso escrito, preto no branco, fica impossível ignorar. Apateia. O estado de paz. Os estoicos chamam isso de apateia. Não é apatia, é equilíbrio emocional. É o estado onde o homem não é mais escravo das paixões, mas senhor de suas reações. Você ainda sente tudo: alegria, raiva, medo, amor, mas agora você sente sem ser possuído. Você carrega as emoções como quem segura uma chama na mão, com cuidado, sem deixá-la queimar tudo ao redor. Isso é maturidade, e maturidade é liberdade. Liberdade para sentir sem ser destruído, liberdade para amar sem se perder, liberdade para sofrer sem desmoronar. Essa é a promessa do domínio mental, e ela está ao seu alcance. Chega um momento em que você percebe: o mundo lá fora continua barulhento, imprevisível, cheio de pessoas que vêm e vão. Mas dentro de você, algo mudou. O silêncio, que antes parecia solidão, agora soa como lar. Você não precisa mais fugir de si mesmo. Não precisa mais preencher cada segundo com barulho. Não precisa mais de validação constante para se sentir vivo, porque você encontrou algo que o mundo nunca pode te dar nem tirar: o refúgio interior. O refúgio que ninguém tira. Marco Aurélio escreveu: retira-te em ti mesmo, o homem, que se recolhe em si, encontra refúgio onde quer que esteja. O refúgio interior não é um lugar, é um estado. Não está em montanhas, nem em retiros, nem em templos. Ele está aí, dentro da sua mente, o mesmo lugar onde antes vivia o caos. A diferença é que agora você aprendeu a limpar o terreno. Você construiu paredes que protegem sua paz. Não paredes que isolam, mas paredes que filtram, que deixam entrar o que nutre e mantém longe o que destrói. E quando você tem esse refúgio, o mundo pode desmoronar lá fora. As pessoas podem te decepcionar. Os planos podem fracassar. A vida pode te derrubar. Mas você sempre tem para onde voltar. Você sempre tem um lugar seguro. E esse lugar é você mesmo. Os 3 sinais de que você encontrou o refúgio. Primeiro sinal: você para de precisar de validação externa. Antes você precisava de curtidas, elogios, reconhecimento constante. Sua paz dependia da opinião alheia. Se alguém te elogiava, você flutuava. Se alguém te criticava, você afundava. Agora, sua paz não depende da opinião dos outros. Você ouve, você considera, mas não se perde no julgamento alheio, porque você entende que a opinião dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Segundo sinal: a solidão deixa de ser castigo. Antes, solidão era vazio, desespero. Ficar sozinho era insuportável. Você precisava de companhia, de barulho, de distração constante.
qualquer coisa para não ficar a sós com seus pensamentos. Agora, solidão é recarga, clareza. É o momento em que você se reconecta consigo mesmo. É quando você processa, reflete, se reorganiza. Você não tem mais medo de ficar sozinho, porque aprendeu que estar sozinho não é estar abandonado, é estar completo. Terceiro sinal: as perdas deixam de te destruir. Antes, perder alguém ou algo era o fim do mundo. Você desmoronava, entrava em colapso, como se a perda anulasse tudo o que você construiu. Agora, você entende que perda é parte do ciclo, não punição. Tudo na vida é temporário. Pessoas vêm e vão. Oportunidades surgem e desaparecem. Momentos nascem e morrem. Isso não é tragédia. É apenas a natureza das coisas. Você aprende a agradecer pelo que teve, ao invés de se amargurar pelo que perdeu. A liberdade de não ser refém. Sêneca dizia: aquele que aprende a viver consigo mesmo jamais estará só. Quando você encontra o refúgio interior, 3 coisas mudam. Primeiro, você não busca companhia por medo do vazio. Você busca companhia porque quer compartilhar sua plenitude, não porque precisa preencher um buraco. Segundo, você não entra em relacionamentos para preencher buracos. Você entra inteiro. E isso muda tudo, porque relacionamentos construídos em carência sempre fracassam. Relacionamentos construídos em plenitude se sustentam. Terceiro, você não depende de circunstâncias externas para se sentir completo. Você pode estar no meio do caos e ainda assim permanecer em paz. Porque sua paz não está nas circunstâncias, está em você. Você se torna como o mar, profundo, silencioso e impossível de ser possuído. As ondas podem bater na superfície, o vento pode agitar as águas, mas lá no fundo, onde você realmente habita, tudo permanece calmo. O paradoxo final. E então algo curioso acontece. Quando você para de precisar das pessoas, elas se aproximam. Quando você para de buscar aprovação, você é respeitado. Quando você se basta, o mundo inteiro parece se alinhar. Por quê? Porque o universo não responde à carência, responde à plenitude. Carência repele, plenitude atrai. Quando você está desesperado por amor, ele foge. Quando você está completo consigo mesmo, ele aparece. Quando você está mendigando oportunidades, elas somem. Quando você está confiante no seu valor, elas batem à porta. Não é magia, é energia. É o reflexo de quem você se tornou. E o mundo sempre espelha de volta o que você irradia. O ruído continua. Você, não. Chega uma hora em que o mundo para de gritar, não porque ficou mais calmo, mas porque você aprendeu a ouvir menos. Os ruídos continuam lá. As críticas, as comparações, as injustiças, as cobranças. Tudo permanece igual. Mas nada disso ecoa da mesma forma. Você percebe que o barulho sempre existirá. Sempre haverá alguém insatisfeito. Sempre haverá julgamento. Sempre haverá caos lá fora. E entende que o verdadeiro silêncio nunca esteve fora. Ele estava dentro, esperando que você aprendesse a se ouvir. Esperando que você parasse de dar atenção ao que não merece. Esperando que você escolhesse a paz ao invés da razão. A essência da liberdade, Epicteto, resumiu tudo em uma frase. Quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de ti. Você entende que o sofrimento não nasce dos fatos. Ele nasce do desejo de que os fatos sejam diferentes. Você sofre não porque choveu, mas porque queria sol. Você sofre não porque alguém te deixou, mas porque queria que ficasse. Você sofre não porque perdeu, mas porque esperava ganhar. E quando solta esse desejo, quando para de brigar com a realidade, o mundo se abre. Você passa a viver em harmonia com o que é, não mais em guerra com o que gostaria que fosse. Isso não é conformismo, é sabedoria. Conformismo é aceitar o inaceitável e não fazer nada. Sabedoria é reconhecer o que pode ser mudado e agir, e reconhecer o que não pode ser mudado
e soltar. Você se tornou livre. A liberdade silenciosa não tem bandeiras, nem discursos, nem aplausos. Ela não precisa de testemunhas. É o estado de quem aprendeu a viver sem depender da aprovação, do controle ou da constante validação externa. É o ponto em que você se torna suficiente, não por orgulho, por consciência. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Não precisa gritar para ser ouvido, porque você sabe quem é, e isso basta. O ciclo completo. Olha só o caminho que você percorreu. Você começou esperando um salvador, acreditando que alguém viria te resgatar. Passou pelo silêncio doloroso, enfrentou o vazio, as perguntas, as verdades inconvenientes. Reconstruiu-se tijolo por tijolo. Colocou limites, perdeu pessoas, ganhou clareza, dominou a própria mente, aprendeu a escolher suas reações, parou de ser refém dos impulsos, encontrou refúgio dentro de si, construiu um lar interno que o mundo não pode demolir. E agora, finalmente, está livre. Livre para amar sem se perder. Livre para agir sem desespero. Livre para sentir sem ser possuído. Livre para viver sem precisar de resgate. Marco Aurélio fechou suas meditações com uma verdade simples. A vida é opinião. Se você muda o modo como vê as coisas que vê mudam. O mundo não precisou mudar para você viver bem, só a sua percepção precisou. E essa mudança de percepção é a maior revolução que um ser humano pode experimentar, porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Não porque o mundo é diferente, mas porque você é. A verdade final. Respire agora. Sinta o ar entrar. Sinta o ar sair. Perceba que entre uma respiração e outra existe um pequeno intervalo. Esse espaço silencioso é o seu templo. É ali que mora a liberdade. Porque a liberdade silenciosa não é gritar "sou livre", é simplesmente viver sem medo. Sem medo de perder. Sem medo de ficar só. Sem medo de ser esquecido. Sem medo de não ser suficiente. Porque você já é. Sempre foi. Só precisava lembrar. O presente que você acabou de receber. Então lembre-se, ninguém vai te resgatar. E essa é a melhor notícia que você poderia receber. Porque a partir do momento em que entende isso, você se torna o próprio caminho, o próprio abrigo e o próprio lar. Você para de esperar permissão para começar. Você para de esperar o momento perfeito. Você para de esperar que alguém valide seu valor. E simplesmente começa. Começa a agir. Começa a escolher. Começa a viver. E quando você faz isso, quando assume total responsabilidade pela própria existência, algo mágico acontece. A vida para de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você cria. Se esse vídeo mudou algo em você, e eu sei que mudou, faça 3 coisas agora. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago um novo pilar do estoicismo aplicado à vida real. Não deixe a filosofia que mudou sua vida hoje virar só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Você merece uma comunidade que te apoia nessa jornada. E é isso que estamos construindo aqui. Segundo, se quer aprender mais sobre estoicismo, na descrição tem o link para o e-book Como Aplicar o Estoicismo no Dia a Dia, com exercícios práticos, rotinas matinais estoicas e técnicas de domínio mental. É o mapa que você precisa para aplicar tudo isso amanhã cedo, quando acordar. Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento, e você não chegou até aqui para ser entretido. Você chegou até aqui para mudar. Terceiro, comenta aqui embaixo. Qual dessas verdades doeu mais em você? Foi o mito do Salvador? O silêncio? A reconstrução? O domínio mental? Comenta porque eu leio todos os comentários. E sua resposta pode virar o próximo vídeo. Pode ser a história que vai salvar alguém que está passando exatamente pelo que você passou. Então não guarda isso só para você. Compartilha. Frase final. E lembra,
A jornada é solitária, mas você nunca mais estará sozinho, porque agora você tem você. E isso, meu amigo, é tudo o que sempre precisou. Nos vemos no próximo vídeo, e até lá respire fundo. O silêncio é seu aliado.